Passei 4 dias no hospital, passei mais uma semana, né? Consegui me recuperar e voltei para casa. Né? Eu lembro que no último dia eu até perguntei para a enfermeira, né? Quem que foi aquela primeira enfermeira ou médico, uma mulher ruiva que tinha me atendido logo quando eu acordei da primeira vez, né? E elas falaram que não conheciam, que não tinha ninguém com aquela descrição, né? Só eram 3 enfermeiras plantonistas e 2 médicos também, e nenhum era ruivo, não tinha nenhuma médico ou enfermeira ruiva, enfim. Voltei para casa, né? Voltei para casa e muita tristeza, eu voltei muito triste, porque eu estava no estado que os médicos falaram que eu ia ficar 6 meses sem andar, ia ficar com sequelas, teria que fazer outra cirurgia no quadril, logo depois de me recuperar da cirurgia do abdômen, né? E, enfim, ia ser um longo caminho pela frente. Não conseguia me mexer do pescoço para baixo, porque era muita dor, né? Então eu dependia de tudo, de todo mundo para tudo. Então, voltei para casa. E nesses dias que eu ficava em casa, era o dia inteiro assim, como eu ficava deitado o dia inteiro, então eu cochilava uma hora e outra. Quando chegava a noite eu não conseguia dormir. E no momento que eu conseguia dormir, né, cochilar, quando eu acordava, eu via meu corpo na cama. Via meu corpo na cama novamente. E era uma sensação muito ruim, porque eu sabia que eu estava dormindo, mas eu via meu corpo ali e não conseguia voltar. E senti que tinha algumas presenças também ali. E aquilo começou a me perturbar muito, porque nunca tinha acontecido aquilo comigo, né? Então eu passei a ter medo de dormir, porque eu via e ouvia coisas, né? Eu nunca tinha ouvido, e eu via e ouvia coisas depois do acidente. Foi quando eu pensei, eu devo ter tido alguma sequela do acidente, deve ter batido a cabeça, alguma coisa assim. Mas como eu já tinha ido para o hospital, e eu não queria voltar por esse motivo, então eu não contei para ninguém. Passei por isso sozinho, muito tempo. Foi muito complicado, né? Então eu comecei a pesquisar. O tempo que eu estava, né, na cama, eu comecei a pesquisar sobre tudo isso que poderia estar acontecendo comigo, né? Então, logo eu me recuperei, graças a Deus. Não foram 6 meses, foram só alguns meses que eu tive que ficar deitado. Logo eu comecei a andar de cadeira de rodas e muletas, fiz a fisioterapia, enfim. Não fiquei com sequela, graças a Deus, e fisicamente eu me recuperei muito rápido, graças à minha família, ao apoio dos amigos, né? Mas eu ainda estava muito perturbado ainda, muito confuso, minha mente, frustrado demais, minha vida tinha virado de cabeça para baixo, né? Eu era um cara muito arrogante, muito individualista, muito egoísta antes do acidente, né? Então aquilo foi um banho de água fria para mim, né? Então eu tive que ir ao fundo do poço para ver o que eu era realmente antes, né? E parece que a mudança estava sendo muito difícil para mim, a mudança, né? Então assim, era difícil. Eu estava muito perturbado psicologicamente e acho que espiritualmente também. Mas para mim era só psicologicamente mesmo, porque eu não entendia nada daquilo. Eu achava que eu estava perturbado. Enfim, pesquisei e procurei uma ajuda diferente. Procurei uma terapeuta, né? Uma terapeuta em Goiânia, que era a única que naquele momento podia estar me ajudando, né? Porque eu queria ver o que tinha acontecido durante o coma, eu queria lembrar realmente o que tinha acontecido, o porquê que estava acontecendo aquilo comigo, o porquê comigo, né? Foi quando eu encontrei essa profissional de saúde, né? E eu queria fazer uma regressão, né? Para saber o que tinha acontecido comigo, só que eu queria estar consciente, né?
E essa profissional, esse tipo de profissional só tinha lá em Goiânia. Então, depois que eu me recuperei, marquei, fui até Goiânia, né? E marcamos a primeira sessão, contei toda a história para ela, tudo. Ela disse que era realmente um caso de regressão e que talvez poderia me ajudar. Na segunda consulta eu já fui para fazer a primeira regressão, né? E na verdade não era por hipnose, era por indução, era onde eu ia ficar semiconsciente, eu poderia lembrar de tudo. E eu lembro, né, muito bem, eu deitei no colchonete lá dela, né, da sala da doutora, e ela colocou algumas músicas de fundo e começou a falar algumas palavras que me induziram a um estado de sonolência, né? Como se fosse um cochilo, né? Então assim, a gente estava sempre atento, ouvindo a voz dela, mas estava num estado bem relaxado, né? Foi quando eu consegui relaxar muito, relaxar, e quando eu vi, eu estava... aconteceu realmente aquilo que aconteceu novamente no dia da cirurgia, né? Eu estava no teto, vi meu corpo, né, embaixo, só que diferentemente daquele dia, o meu corpo estava conseguindo responder às minhas ações. Se eu gritasse ali, o meu corpo gritava. Então, o estranho era que eu estava fora do corpo e meu corpo estava respondendo todas as minhas ações, né? Era como se eu pudesse controlar o meu corpo pela mente, né? E a doutora me perguntava e eu respondia. Eu falei para ela: doutora, eu tô no teto, eu tô vendo meu corpo, tô vendo a senhora, tô vendo tudo que está acontecendo, tô ouvindo, né? E ela perguntou o que eu estava sentindo naquele momento. Eu falei: doutora, eu tô sentindo uma paz muito grande e tô sentindo que algo está acontecendo. E foi quando aquela luz que apareceu para mim no dia do acidente apareceu novamente. E ela tomou meu corpo novamente, né? E quando ela tomou meu corpo novamente, eu meio que adormeci, assim, meio sonolento, mas conseguia estar falando ainda. E a doutora respondendo tudo para a doutora. E foi quando eu fui parar naquele mesmo local, né? Só que diferentemente daquele dia, eu fui parar fora dos prédios. Eu fui parar num gramado muito grande, muito naquele mesmo local, esse gramado, né? E aí, tinha algumas pessoas, né, distantes assim. E eu lembro que eu tava nesse local, e a doutora perguntou o que eu estava vendo. Contei o que eu estava vendo, né? E eu senti alguém chegando. Né? E aí a doutora perguntando quem era. Eu falei: doutor, é alguém que eu conheço. Eu sei que eu conheço, não sei de quando nem onde, mas eu tenho a sensação de que eu conheço. E tá me trazendo uma paz muito grande também. E ela chegou perto. E quando essa pessoa chegou, eu vi que era a enfermeira que apareceu para mim no dia do acidente, né? Quando eu acordei do coma, né? E só que dessa vez eu estava bem consciente mesmo e consegui lembrar, né? Ela é uma moça ruiva, de olhos verdes, pele com sardas, cabelos longos, ruivos, muito bonita. Nunca tinha visto uma beleza tão angelical igual aquela. E ela falou assim: Leandro, Léo, né, você deve estar muito confuso pelo que está acontecendo com você. Mas assim, você pode me chamar de sua alma gêmea, você pode me chamar de seu guia, você pode me chamar de seu anjo da guarda, né, seu mentor, ou então você pode me chamar simplesmente de Paula, né? E eu gostei de Paula, me trazia lembranças, né? Não sei de onde nem quando, né? E foi quando ela me falou: agora eu vou te explicar o que está acontecendo, né? Eu já fui sua mãe, nós já fomos irmãos, você já foi meu pai, nós já fomos marido e mulher, amigos, enfim,
Nós temos uma ligação muito antiga juntos, né? E eu tô com você desde antes de você nascer, eu te acompanho desde o seu nascimento, te guio, te protejo, né? E era uma sensação maravilhosa, né? Então ali a voz dela era muito familiar, é uma voz que parece que que eu ouvia todo dia na minha mente, né? E eu sentia aquilo dali. E a voz, como sempre, a gente não precisava falar, a voz vinha na mente, era por pensamento. A gente se comunicava por pensamentos, né? E foi quando ela pegou na minha mão, né? E quando ela pegou na minha mão, a gente meio que ficou mais leve, mais leve, mais leve. E ela disse que ia me mostrar algumas origens da minha vida, da minha alma, e eu consegui entender muita coisa, né? Então, assim, eu fui, aí quando eu lembro que eu fui mais ou menos, né, nessas regressões, eu fui mais ou menos umas 8 ou 9 vidas, ou existências, como dizem, né? E eu vou contar, assim, algumas das que mais me marcaram, né? Foi a primeira que eu fui, eu lembro que ela me falou que realmente quando começou a nossa ligação, né, assim, mais forte, eu lembro que eu tava, é incrível, né? Eu lembro que eu tava, isso assim, gente, a doutora toda hora eu falando para a doutora me perguntando e eu relatando para ela meu corpo lá, minha voz relatando para ela. E eu lembro que quando ela tocou e a gente começou a ficar mais leve, eu adormeci novamente. Quando eu acordei, eu tava estranho. Eu lembro aí eu olhava, né? A doutora perguntou, Leandro, o que que você tá vendo? Doutor, eu tô me vendo em cima do cavalo, né? E a doutora perguntou, como que você tá vestido? Nessa hora eu não via mais a Paula. Eu tava nesse outro local, eu tava em cima do cavalo, em cima de umas montanhas, né? E eu olhava para mim, eram braços bem fortes, né? E eu estava vestido com algumas peles de animais, era muito frio, né? Então era muita pele para proteger do frio, pele rústica mesmo de animais, né? E, eu lembro que eu estava com um machado na mão e na outra eu estava segurando algo no cavalo, né, para segurar, para poder guiar o cavalo, né? E eu estava com um animal morto atrás de mim, nas costas, né? Então eu tinha ido caçar. Eu tinha ido caçar. E uma barba muito grande, né? Muito peluda, uma barba muito grande, cabelos bem vermelhos, loiros meio vermelhos, né? E aí a doutora foi e perguntou qual que era meu nome, né? E eu lembro, meu nome era Camael. Era Camael aquela época, né? E ela me perguntando na época, mais ou menos, era mais ou menos século I, mais ou menos século I depois de Cristo, né? E eu lembro que eu estava chegando, eu lembro que eu estava, aí ela perguntou o que que eu tinha ido fazer, e eu sabia, não me perguntem como, mas eu sabia que eu tinha ido caçar, eu tinha que ir caçar para poder trazer comida para minha aldeia. Eu lembro que eu estava chegando, eu desci do cavalo, peguei aquele animal, levei para uma cabana onde todo mundo que caçava tinha que levar a caça para essa cabana, onde eram divididos, né? Então eu fiquei com uma pequena parte para levar para minha casa e a maior parte ficava para poder dividir para aquelas pessoas que não tinham condição de caçar, né? Então era tudo dividido. E eu peguei e fui. Eu lembro que eu morava ali, era muito rústico, né? Eram cabanas feitas de couro, de couro de animais, outras eram feitas de palha também, né? Então era para poder se proteger do frio, né? Era uma aldeia pequena, mas
com um número significativo de pessoas, de famílias, né? Eram famílias. E eu lembro que meu local onde eu morava ficava um pouco afastado a mais. E eu chegando, eu lembro que eu estava chegando, né? Quando eu estava chegando, né, o cavalo fez um barulho e duas crianças vieram bem quando. Eu lembro que eu desci do cavalo todo feliz, larguei o machado no chão e peguei uma de cada lado. Era um casal de gêmeos, né? Lindas crianças, e eu sabia que eu as conhecia de algum lugar, né? E logo depois veio minha esposa, né? E pasmem, quando eu olhei para minha esposa, era a Paula, do mesmo jeito, ruiva, cabelos longos, sardas, só que ela estava com uma vestimenta diferente, né? E a gente era casado nessa época e tinha 2 filhos, né? Enfim, eu lembro que eu fui para dentro da cabana e tal, e durante a madrugada eu ouvi uns gritos, né? Uns gritos, um cheiro estranho. Quando eu fui olhar, a aldeia estava sendo atacada, né? Foi quando eu falei para minha esposa e as crianças que eles poderiam, a gente tinha uma carroça lá, né? E falei para ela, você pega as crianças, põe o que tiver que pôr em cima dessa carroça e leva, vai com elas, depois eu encontro vocês. Aí eu lembro que eu peguei meu machado e fui para ajudar o pessoal. Quando eu cheguei lá já era muito tarde, eles já tinham matado quase todos os homens, fizeram mulheres e crianças prisioneiros, né? Eu lembro que eu matei muitos, né? E os soldados tinham armaduras, né? Eram armaduras meio que douradas, meio cobre, meio chumbo, né? Então eles eram, se eu não me engano, centuriões romanos, né? Que a gente tinha acampado feito um local no território romano, né? Enfim, e eu vi que não tinha mais, assim, a aldeia se dividiu muito, alguns fugiram, outros conseguiram fugir, muitos foram escravizados ou assassinados. Eu vi que não tinha mais nada a fazer e fui. Eu já estava um pouco machucado, fui para cima do meu cavalo e fui. Só que quando eu fui para o caminho ao encontro da minha esposa e filhos, eu vi que já tinham eles já tinham sido capturados, né? 2 soldados já tinham pego eles. Foi quando as crianças começaram a gritar e eles olharam para trás e viram que eu estava indo atrás deles, e um veio ao meu encontro, né? E um veio ao meu encontro enquanto o outro levou a minha esposa e as crianças, né? E foi quando ele veio ao meu encontro e a gente começou a lutar, a brigar. Eu já estava muito machucado, né? E eu lembro que a gente brigou e eu estava com o machado e ele com a espada, né? E eu lembro que eu caí no chão, ele me deu um golpe, eu caí no chão. Foi quando ele veio com a espada e tacou a espada aqui abaixo um pouco do meu peito e me rasgou até o final. E eu gritava essa hora de dor, muita dor, era muita dor mesmo, era muita dor. E na hora que aconteceu isso, que eu olhei no olho dele, né? E que eu olhei no olho dele, eu vi que eu conhecia ele de algum lugar. Daí foi quando a doutora perguntou, você conhece ele? Eu falei, conheço, doutora. Ele é um amigo meu hoje. Era um amigo meu hoje. Um amigo, um irmão, né? Mas que essa época ele tinha sido meu algoz, né? E foi nesse momento que eu lembrei do meu acidente. A dor foi muito parecida. Eu fiquei com a cicatriz no mesmo local onde a espada passou, né? E foi quando eu olhei para o lado e eu lembro que a Paula estava olhando para mim. Foi a última vez que a gente tinha se olhado. Nessa existência a gente não tinha se visto mais, né? E eu acabei morrendo naquele dia, né? Mas eu não esqueço nem do olhar dela e nem do olhar desses soldado que me matou, ficou marcado, né? E é um amigão meu hoje. Fiz inclusive o desenho dessa época de quando eu era, acho que um bárbaro, né? Um bárbaro. Não consigo. Aqui. Esse aqui eu tentei ilustrar mais ou menos como que eu era e como que era a Paula, que era minha esposa, né? Eu fiz as crianças porque foi
meio de improviso mesmo. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha ido em algumas vidas, né? A vida daquela, a existência daquela foto que eu mostrei que eu estava com a Paula foi século I antes de Cristo, né? Mas eu lembro que eu fui em uma vida muito antiga mesmo, né? Mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, quando eu lembro que morava eu, a minha avó, o meu pai e mais dois irmãos menores, né? E assim, eu era assim uma criança que eu tinha 9 anos, né, nessa época, e eu era uma criança que eu seria capaz de matar outra criança da minha idade com a maior frieza. Então assim, naquela época matar era comum, né? Era como se você sofresse uma briga na rua, né? Então eu lembro que eu era escravo, né? Minha família era uma família de escravos, né? Minha avó ela era egípcia e meu avô, que já tinha falecido, ele era hebreu. Então, minha avó teve um relacionamento com meu avô, que nasceu meu pai, que era mestiço, que não era nem hebreu e não era egípcio, né? Então, assim, automaticamente a gente não era nada. A gente não era egípcio, a gente não era nem nada. Então, assim, a gente era muito escravo, nós éramos escravos, né? Então, assim, naquela época, muitos anos atrás, 1500 anos mais ou menos antes de Cristo, aqui, ó, esse aqui sou eu, né? 9 anos de idade, esse aqui é minha avó e esse aqui é meu pai, né? E assim, são pessoas também que convivem comigo hoje, tanto a minha avó quanto o meu pai, são pessoas que eu convivo hoje, são grandes amigos, né? E a doutora perguntou, mas como que você sabe que são pessoas que você conhece, né? E deixa eu mostrar para vocês também aqui um desenho que eu fiz da Paula, antes que eu esqueça, né? Espera aí. Esse aqui foi um dos primeiros desenhos que eu fiz. Esse aqui, ó. Aqui eu tava começando a fazer o desenho, aqui terminando, e aqui foi quando eu terminei esse desenho aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí foi uma montagem que eu fiz porque o pessoal não acreditou que eu tinha desenhado, né? Então aqui, ó, esse aqui foi o desenho que eu tinha feito da Paula. Enfim, a doutora perguntou para mim como que eu sabia que eram essas pessoas, né? Eu não sabia, eu sei que minha alma reconhecia essas pessoas, né? Vocês sabem aquele ditado que fala que os olhos são a janela da alma, né? Então, quando eu estava nesses personagens, nessas vidas, quando eu olhava para o olho de outra pessoa, eu sabia quem era nessa vida atual minha, né? Não é à toa que em outras vidas, como eu vi que eu reconheci os meus pais de hoje, que foram meus pais em algumas vidas, reconheci amigos, bons amigos, ótimos amigos que eu tenho hoje, né? Reconheci pessoas que passaram pela minha vida, né? E enfim, eu consegui saber. A regressão ela funciona como se você fosse nas feridas mais profundas da sua alma, né? Então eu fui realmente nos momentos mais difíceis, era como se você enfiasse o dedo na ferida, doesse muito, doesse bastante, mas quando você limpava essa ferida e essa ferida cicatrizava. Então assim, todas as vidas que eu fui foi em momentos muito fortes da minha vida, né? Ligados a momentos fortes da minha vida, que eu consegui resolver muita coisa, eu consegui entender muita coisa. Eu consegui entender algumas amizades, consegui entender algumas inimizades, consegui entender algumas angústias minhas, alguns medos, né? Consegui entender a minha relação com os meus pais, que melhorou muito mesmo, né?
E assim, depois disso, esse lugar que eu fui, ele nunca me abandonou. Eu fui, mas quando eu voltei, ele de vez em quando ele está sempre em contato comigo. Algumas pessoas de lá sempre estão aí em sonhos, na minha cabeça, né? Mas hoje assim, eu sou uma pessoa que guardo muito para mim, né? Porque quando você faz uma descoberta dessa, você quer contar para o mundo, você quer estraçalhar, você quer falar para todo mundo, né? Então assim, nem todo mundo compreende aquilo que a gente passou, né? Então se você for pesquisar aí, pessoas pelo mundo inteiro já passaram pelo que eu passei, né? Inclusive tem muitas coisas semelhantes e eu fiquei feliz em saber disso, porque eu sabia que não era, eu fiquei sabendo que não era só eu que tinha passado por aquilo, né? E vi realmente que tinha veracidade naquilo que eu tinha passado, porque é uma coisa muito íntima, né? Hoje eu sei que quando eu conto, eu não quero que eu não tenho aquela vontade de que as pessoas acreditem em mim. Não, porque foi uma coisa muito íntima minha, uma experiência muito íntima minha, que ela fez parte da minha vida, faz parte, vai fazer pro resto da vida, e a mudança foi minha, né? Então, assim, não é preciso acreditar, é muito complicado, né? E, assim, uma das provas que eu tive nisso, porque quando eu estava nesse local, meu avô disse que minha avó logo ia se encontrar com ele, né? E E eu lembro que antes do acidente, a minha avó, ela sempre falava, minha avó já era bastante idosa, né? E minha avó falava que ela via meu avô em sonhos, meu avô ia visitar ela, meu avô falava com ela, né? E ela já muito idosinha, então ela falava isso e eu não levava muito a sério, né? Nunca levei muito a sério. Foi quando eu vi, quando meu avô realmente disse que já estava preparando ela para vir, né? E a preparação não é um dia, não é um mês, a preparação pode ser anos. Foi o que aconteceu. E alguns anos depois do meu acidente, minha avó veio a falecer, né? E eu tive a certeza que meu avô estava preparando ela para levá-la e ela não sofreu, né? Foi sem sofrer e voltou. Voltou e eu tenho certeza que ela está lá nesse local junto com meu avô e outras pessoas, né? E que estão lá juntos, pessoas que me amam, que eu amo também. Muita saudade da minha avó. E, e é isso. Eu tenho certeza que quando eu for, eu vou para lá, né? Para casa, novamente. Mas eu tenho a sensação e eu vou ter com mais vontade de viver ainda, né? Claro que a gente é ser humano, a gente tem altos e baixos, né? E mas eu descobri o meu sentido da vida, né? E vejo que eu tenho muito para viver aqui ainda, né? E viver aqui é bom, não é igual lá, mas viver é bom, viver é excelente, poder amar as pessoas é muito excelente e assim poder ajudar aquelas pessoas que estão perto de você, sua família, amigos mais próximos, né? Passar passar sentimentos bons, viver sua vida, ser um bom amigo, ser um bom filho, né? Enfim, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha passado o máximo de informações para vocês, né? Tipo assim, se eu for contar a história bem detalhada, demora muito. Dá um livro, é muita coisa. E sim, aconteceu muito mais coisa esse tempo, né? Outros personagens, outras pessoas, né? Daria outro vídeo desse, ou mais de um outro, né? Enfim, e é isso aí, né? Eu sei que existe algo a mais do que isso aqui que a gente vive, né? Algo muito mais forte que liga todo o universo, né? Não é só o nosso planeta, é todo o universo é coligado e que explica muita coisa e que a ciência um dia vai conseguir provar. Eu tenho fé que a ciência um dia vai conseguir provar isso que muitas pessoas passam, né? E fica
uma grande lição, né? Que o amor ele nunca, o amor ele não morre com a gente, o amor ele fica, o amor ele nasce com a gente, ele permanece com a gente e vai para o lado de lá, né? E é o que une as pessoas aqui, não, é o que une as pessoas lá. Aqui realmente às vezes o amor não une, né? Aqui às vezes a gente a gente tem alguns algozes na vida, mas que com o tempo o amor consegue apagar essas cicatrizes, né? Como eu falei para vocês, né? Um amigo meu me assassinou, né? Muito tempo atrás e hoje é um brother meu, um dos meus melhores amigos, um irmão para mim aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Meu nome é Leandro, advogado. Passei por uma experiência de quase morte. Estou vivo aí para contar para vocês. Espero ter passado para vocês tudo que, mais ou menos um pouco da minha experiência, né? E paz aí para todos. Abraço, pessoal.